Olá, a gente está começando mais um episódio de Bora Facilitar, aquele podcast que nasceu pensando em falar sobre facilitação de aprendizagem e que a gente descobriu que esse assunto é muito maior e que a gente pode falar com outras pessoas de outras coisas e que vai desembocar num tanto de o que a gente aprende e o que a gente facilita na vida. Antes de apresentar quem está aqui, que é uma pessoa super especial, eu vou te lembrar daquela coisa maravilhosa de ativa o sininho, curte a gente, mas mais do que tudo, manda mensagem. Eu me sinto carente. Conta aí o que você está gostando, o que você não está gostando, o que você quer saber, para a gente também saber quais são as próximas pautas que a gente pode fazer. Combinado? Então, bora lá. Vou apresentar aqui a super, hiper, blaster Uber, Raquel Orsatti Clara, do Compre Agora. Mas antes do Compre Agora, ela é uma pessoa maravilhosa que atuou na carreira dela, fez uma série de coisas, mas é uma pessoa de gestão de pessoas, de mudança e de transformação digital. Acho que é isso que a gente está mais aqui nos últimos tempos, é isso? Exato, é isso Ou eu mesmo. estou enlouquecida? A gente vai conversar sobre várias coisas, mas eu quero começar perguntando um pouco sobre Compre Agora, porque o que, que é isso? Porque, na verdade, não é uma marca que é conhecida por todo mundo, tem suas razões para isso, mas é que eu quero introduzir esse cenário para a gente entrar nos outros assuntos. Me conta, o que, que é o Compre Agora? Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Espero que a gente traga um conteúdo rico e útil aí para quem ouvir a gente. Compra Agora é uma plataforma, é um marketplace B2B que conecta a indústria ao nosso varejinho de vizinhança. Então pensa que o nosso varejo, né, aqui o mercadinho que a gente fala, o nosso mercadinho de bairro, compra de distintas indústrias. Então esse marketplace visa facilitar a gestão e a compra, como ele lida com o portfólio dele de produtos e também conectar a indústria a esse varejo lá na ponta. Então o nosso objetivo é esse, né, fazer com que a indústria e a cadeia, né, do varejo de vizinhança estejam bem alimentados e bem estruturados, conectando bem, vendendo bem e, obviamente, gerindo bem o negócio. Então esse é o nosso objetivo. Então é um marketplace B2B, literalmente, né, de conectar indústrias ao pequeno varejista, por isso que não é uma marca, como você diz, conhecida pelo grande público. Não é pra gente, na verdade é para um Exato, CNPJ, não para um CPF. exatamente. É tipo aquela plataforma que a gente compra todas as coisas, mas na verdade ele vai comprar as coisas para abastecer o mercadinho. Ao Exatamente. invés dele ir num atacado, ele também pode ir, mas que eventualmente é mais difícil, ou ele não tem todas as marcas que ele quer Ele tem a ali. possibilidade de comprar direto da indústria, o que Ah, facilita. então isso facilita e você pode ter maior competitividade no mercado. Exatamente. Legal. E aí ele não é B2C, ele é B2B porque ele está falando lá com o seu Joaquim da mercearia do meu bairro. Exatamente. E vocês, bom, você está falando de B2B, mas vocês conhecem como é que ou é importante ou não é importante, ou precisa saber ou não precisa saber, como é que o consumidor do seu Joaquim se comporta? Sem Tem sombra de impacto dúvida, isso no sem seu sombra de dúvida. negócio? Como é que é isso? E a gente começa a entender um pouco das tendências de mercado, né, quando a gente começa a analisar os nossos dados e olhar para esse varejo. Quando a gente olha para o varejo alimentar, que é majoritariamente, né, o nosso público ali, primeiramente a gente tem essa visão muito do Seu Joaquim, do mercadinho, né, da nossa esquina ali, ou do nosso bairro. Mas a verdade é que isso também se extrapola. Você tem os pequenos, os médios e uns mercados e redes de bairro um pouco mais, digamos, estruturados, né. Ah, Tem mais de uma loja, ou que já tem uma certa gestão mais profissionalizada, etcétera. E aí, obviamente, conhecer o público que compra dele é extremamente importante. Por quê? Porque esse abastecimento e esse fluxo que passa pela nossa plataforma, o que a gente oferece para ele, parte de uma necessidade, que são dos é do clientes dele. consumidor. Então, como aquele consumidor, se comporta. E obviamente isso muda por geolocalização, isso muda pelo tipo de loja, né, muda também, obviamente, não só pelo período de compra, então você tem uma certa sazonalidade. Então se alinha muito ao varejo, em muitos casos, Uhum. mas porque a gente está falando de um universo tão dísparo como é o Brasil, a loja de Belém do Pará tem um comportamento completamente diferente do que uma loja qualquer do Centro-Oeste, né, e tamanhos de lojas. Então eu brinco que a gente tem um universo ali do Brasil inteiro quase para explorar, quando a gente fala de varejo alimentar de vizinhança. Então conhecer o comportamento do consumidor é, sem sombra de dúvidas, extremamente importante. Hoje, cada vez mais, a gente entende, né, por que que o mercadinho de bairro ou o varejo alimentar
ali entrega? Ele entrega muita conveniência, né, facilidade, conveniência, muitas vezes também preço, muitas vezes interação social, né, Hum. tem uma relação de confiança. Normalmente, quando a gente vai para varejos menores, a gente conhece o dono, ou sabe o nome do atendente, ou a gente já chega lá e a pessoa já sabe o que você normalmente compra, o que quer. Não tem se estabelece também uma relação ali humana um pouco diferente, Uhum. né. E isso eu acho extremamente interessante para quando a gente olha para o tamanho do nosso país e para o tamanho de empreendedores e CNPJs que existem fazendo isso por aí. Legal você falar isso e falar de Brasil inteiro, porque eu queria saber se a jornada. Vou voltar lá no nosso CNPJ, né, no cliente, que é o cliente direto do marketplace. Hum. Você conseguiria traçar aí um perfil de comportamento deles, da empresa, né, porque é óbvio, é uma pessoa que está ali na ponta digitando, mas enfim, qual é o comportamento da empresa, desses mercados, desses varejistas? Tem ou eu tenho grandes diferenças de região para região? Ou o que tem em comum e o que que tem de diferente, como é que é? Sem sombra de dúvida tem muita diferença, né, o Brasil, de novo, é um país muito diverso. Então, as lojas têm perfis muito diferentes e a gente como time traçou ali, e fez um estudo longo sobre personas, então quem são os 5 grandes personas dentro desse universo, até para a gente poder segmentar e trabalhar melhor, né, e oferecer, soluções mais personalizadas para esses tipos de varejista. E eles se diferem em 3 grandes partes, eu diria, né. Primeiro, o tamanho do próprio negócio, né. Hum. Se é um negócio mais familiar, se é um negócio de pai para filho, se é uma empresa que já tem uma certa estrutura, se o comprador é o dono ou não, se Hum. você tem uma gestão ali de portfólio, de mix mais complexa, se é uma empresa que olha mais ou menos para margem ou para rotatividade, ou para capilaridade e para portfólio. Então, essas grandes vertentes, fazem muita diferença para quando a gente olha para o varejo alimentar. Então, de modo geral, a disparidade é significativa. Mas, obviamente, a gente dentro de casa traça ali, né, o que a gente chama das nossas personas, né, para identificar as necessidades de cada uma delas, para se comunicar e entregar exatamente a necessidade que que esses varejistas têm, que são diferentes entre si, né. Para alguns, a gente está falando de forma de pagamento, para outros a gente está falando de acesso a crédito, para outros a gente está falando de tempo de entrega, para outros a gente está falando sobre disparidade de produtos. Então, essa abrangência, eu acho que o Brasil tem uma peculiaridade também, onde você tem, né, hoje essas lojas de conveniência, a gente tem aí grandes redes, né, externas inclusive, e que entram no Brasil, porque elas têm se tornado, né, um mix, ele não é mais só um mercadinho de bairro, né, ele tem um pouquinho de padaria aqui, tem um pedacinho de açougue ali, então ele é quase uma conveniência completa, né. Claro, com as suas diferenças entre locais e pelos seus tamanhos, mas tudo isso vai fazendo com que a gente tenha que estar mais adaptado a essa necessidade deste CNPJ, que às vezes é custo, às vezes é margem, às vezes é crédito. Em muitos casos é crédito, se a gente fala, né, de um Uhum. CNPJ pessoa única, às vezes ele não tem um grande acesso a crédito. Então, como a gente democratiza e oferece para esse varejista essa necessidade. Um outro ponto é o nível de digitalização que a gente tem. Então, um nível de confiança na digitalização, em saber usar. Tem um trabalho também muito grande aí de, digamos, de aculturamento, né, de plataformas digitais em muitos casos. Porque bem ou mal nós somos uma plataforma digital para facilitar a vida deles, mas tem também um trabalho de ensiná-los sobre isso. A gente teve aqui num dos nossos episódios falando justamente sobre inteligência artificial e uma das barreiras, na verdade, é justamente o acesso à internet. E quando a gente fala de Brasil inteiro, porque a gente aqui hoje a gente está gravando em São Paulo capital. Então, tá ok, acesso à internet, ok, ainda assim tem suas sombras. Mas quando eu viajo e vou bastante para tantos outros lugares, não é assim tão comum. Mas o mercado tem em todas as cidades, Exato. A né? gente tem inclusive casos que o nosso time visitou populações ribeirinhas que têm os seus mercados locais de conveniência, né. Então essa discrepância que a gente tem, o fato de acesso à internet e, enfim, acesso a tecnologias de modo geral, tem sem dúvida, um grande impacto no nosso negócio. Obviamente a gente já tem uma democratização muito maior, né, principalmente de internet, hoje em dia, comparativamente a 4, 5 anos atrás, Sim. em regiões, mais longínquas.
Hoje é uma barreira muito menor do que já foi, mas ainda assim também é um outro ponto de atenção. Como a gente serve bem, né? Então tem muitas discussões de como que a gente faz com que a plataforma possa apoiá-lo offline, né? Quais são essas possibilidades, enfim. Eh, Olhando para a transformação digital de modo mais abrangente, tem muitas barreiras ainda, né? O mundo já é muito social e muito digitalizado, né? As redes sociais foram um grande boom para isso. A pandemia consolidou isso, né? A gente brinca que as empresas que não estavam prontas para a vida, né, Digital. officeless ou para a vida digital foram obrigadas do dia para a noite, né, a se transformarem em empresas, entre aspas, officeless. Contudo, todavia, entretanto, existe uma necessidade humana da volta para a interação social, né? Então, e ontem, inclusive, puxando um pouco do que você está trazendo de IA, eu tive numa palestra onde essa foi uma grande discussão. Inclusive, teve em alguns trend reports que a gente viu por aí, e foi muito discutido na Southwest, que é um evento muito conhecido que acontece em Austin, que fala sobre tendências e tudo mais, que essa volta, né, para a necessidade da interação social. Então, a gente passa pela pandemia, um momento de isolamento, né, um momento de forçadamente ficar em casa. A gente tem uma retomada, essa retomada ainda vem com um movimento, né, muito mais de ter um hibridismo, de viver uma vida mais social, mas um pouco menos, física e um pouco mais digital e tudo mais, e que a gente sente hoje que um dos trends mais importantes que a gente tem que olhar é, com a epidemia da solidão, que é comprovadamente uma epidemia existente no mundo, né, que o Uhum. isolamento causou, e muito que acontece muito com os jovens, principalmente, né, mas não só com eles, porque eu acho que é um erro a gente também etiquetar, né, e falar: "Ah, Sim. só com jovens", não acho que é verdade, eu acho que É que é um jovens têm efeito muito todas as grande. idades. Exato. Eu acho que é um efeito muito grande da pandemia, mas além disso, temos todos uma necessidade humana de conexão. E aí eu acho que entra um pouco da questão do que a gente estava falando de Gen AI, né, a gente vem falando muito de inteligência artificial, e a gente fica numa discussão muito, de modo geral, bastante vaga sobre o mercado de trabalho, vai me tirar o meu trabalho ou vai impactar o meu trabalho. Mas muito disso, acho que é porque nós não estamos usando a nossa capacidade humana para fazer com que isso seja usado a nosso favor. Então eu acho que digitalização, GenAI, todas essas grandes mudanças e tendências, elas sempre vão estar muito ligadas a uma condição humana, uma necessidade humana. E fato é que somos seres sociais, né, que Sim. precisamos de uma conexão. Então a interação social, eu acho que ela volta, né, e é um trend confirmado, enfim, mas muito porque a gente vive uma vida digital demais, né, a gente se olha como a gente se vê na rede social, eu brinco, né, que a gente às vezes esquece quem a gente é como ser humano, a gente se vê como a pessoa barra o seu cargo, barra a empresa que você trabalha muitas vezes, ou, né, "Não, eu sou uma microempreendedora, eu sou um varejista", nós somos um ser humano por trás disso, né, então, Eu não onde deveria me estão qualificar pelo meu trabalho, eu né, não meu deveria nos trabalho é uma qualifi parte da minha vida. exato. Então, de que maneira também, olhando para essa transformação digital, a gente traz esse aspecto mais humano, né, e essa necessidade para os nossos negócios de modo geral, né. Eu acho que o varejo alimentar, ele tem um pouco dessa questão da interação social, né, que a gente brinca muito sobre o tema de farmácias também, né, que tem vários reportes que dizem, né, que farmácia hoje é o local de terapia do idoso, né. E, enfim, existem diversos estudos que são super conflitantes, porque alguns dizem: "Não, as farmácias, físicas vão acabar", enquanto outros são extremamente opostos e dizem: "Não vão acabar, essa interação humana é necessária". E eu acredito muito nisso. Eu não sei nem se eu comentei isso aqui em algum dos episódios que a gente fez, mas eu gosto muito de alguns, enfim, eu fico xeretando coisas, né, eu gosto de xeretar coisas. Mas há uns, acho que 2 anos, uma rede de supermercados da Holanda, a rede de supermercado da Holanda, acho que é a rede Jumbo, se não me engano, ela criou o caixa lento. E para quem não conhece, né, os supermercados na Holanda, em geral, já tem todos os caixas automatizados, tal. Então, de todos os que eu visitei, na verdade não são os grandes supermercados, não, eles são grandes redes, mas as lojas são pequenas, né. Então, em geral, você tem sim um caixa que trabalha lá passando
as compras, mas você tem os caixas automáticos de diferentes níveis de automação. Desde aquele que igual que a gente encontra aqui, que a gente passa o produto, até aquele que você começa a sua compra com o POS, que você já tem o seu, cartão de crédito cadastrado e quando você pega o produto da gôndola, você já passa no POS, ele já está descontando o seu cartão. Quer dizer, quando você finaliza, ele já desconta tudo do seu cartão, você não precisa nem você só entrega o POS de volta. POS como se fosse um celularzinho, que você vai escaneando a sua compra. E aí os caras resolvem fazer o caixa lento. Caixa lento justamente para atender a uma demanda social que acontece na Holanda, que é a população está ficando velha. E essa É pessoa verdade. com pouca interação social, ela começa a ter mais problemas de saúde. Então isso é um problema de saúde pública. E os caras resolvem colocando caixa lento, que não é porque o cara é lerdo, é porque ele pode parar para ficar conversando com essa pessoa que chega lá. Então eles começam a ter uma função social maior do que você espera. Ah, tá, mas isso daí diminui a produtividade, demora mais, o pessoal reclama, tá, não, ele continua tendo caixa eletrônico, tarará, mas ele Sim, entende, ele entendendo ele a usa isso necessidade exato. da "Ah, mas ele é uma instituição, filantrópica", não, não, não. Primeiro que naquela parte do mundo você tem uma consciência comunitária e social um pouco diferente, né. Mas é que eles de fato aproveitam isso como um potencial, porque aquele idoso que foi lá comprar, pode ser aquele que estava dentro de casa e não comprava nada. Melhor ele ir lá e comprar uma coisinha por dia, do saber que não comprar nada. atender os seus segmentos, né, baseado nas suas Exato, necessidades. exato. Eu sinto que essa é uma coisa que ainda falta muito a gente compreender aqui no Brasil em termos de varejo, né, a gente ainda fica muito no na automatização das pessoas que estão no atendimento, e tal. Recentemente, a gente tem sido muito chamado para fazer treinamento de qualidade de atendimento, que era uma coisa que já fazia anos que a gente não recebia demanda, né. E de repente a gente chegou num limite tão grave, e aí vou pegar esse gancho para te perguntar o seguinte: ok, a gente está falando de plataforma de digitalização, caramba 4. Quem são as pessoas que estão por trás disso? Quem é o cara que desenvolve essa plataforma? Quem é a pessoa que está operacionalizando isso? Como é que essas pessoas funcionam? Como é que é gerir essas pessoas? Tipo, qual é a característica e como é que é gerir essas pessoas? A gente tem uma diversidade, de novo, acho que é a palavra que eu mais usei aqui até agora, mas de perfis, né. Hum, Você tem times 100% focados em tecnologia, normalmente, são times muito pragmáticos, então muito interessante de lidar, porque eu acho que tem um aprendizado muito específico, como gestor, né, ou como ser humano, na verdade, porque no final as interações são humanas. Eh, então, quando você olha para um time de tecnologia, você tem aí uma visão muito mais pragmática, muito mais de busca de solução, né. Time de produto, que é a pessoa que olha para a necessidade, quer trazer aquele desenvolvimento, eu brinco que são solucionadores de problemas, eles estão a cabecinha deles está o tempo todo buscando onde está a solução para aquilo e de que maneira trazer aquilo para o outro lado. Eh, e a verdade é que você tem também perfis de negócio, perfis de marketing, perfis de pessoas, né, comerciais. De que maneira eu faço a melhor condição comercial chegar na outra ponta? Então, eu acho que gerir pessoas, independente de funções, é muito sobre conhecer o ser humano, né? O que está por trás. Então, ninguém é igual, né? Eu acho que essa busca pela autenticidade tem sido também muito discutida e cada vez mais eu venho de uma geração onde a gente tinha que só resolver problemas, tarefeiros, vou usar o termo que a gente conversou mais cedo, que ficou na minha cabeça. Eu sempre tive muito de executora, né? Executa, 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 executa. E eu acho que a gente volta agora para um universo de autenticidade. Sinto que que esses times com essa diversidade trazem também uma autenticidade pra discussão, traz visões complementares e às vezes opostas. E apesar da gente estar num mundo extremamente polarizado, onde parece que a gente não pode ter divergência, ou que o meu é o correto e o seu não existe, é quase uma barreira, né, significativa, a autenticidade traz para a roda a possibilidade de entender o outro. Então, eu, como gestora hoje, eu tento cada vez mais entender o humano que está por trás
daquela frase, daquela decisão, daquela discussão. E como que funciona esse racional para juntar com outros racionais? Eu acho que tem um ponto também sobre gerir, times que olham para a tecnologia ou para digitalização e tudo mais, que é olhar sempre um pouco mais para cima, né. Acho que hoje como as empresas estão organizadas e como a gente gere, a gente olha muito essa pessoa tem esse escopo, esse seu papel, a responsabilidade dela, e essa caixa se fecha. Eh, eu tento sempre trazer os times para olhar um pouco mais para cima, dar 3 passos para trás. Isso que a gente faz impacta aonde? Aonde isso se conecta na estratégia? Eu acho que tem uma coisa sobre gerir pessoas, que é sobre pertencimento. Se a pessoa não entende, ou se eu mesma não entendo aonde está a importância do que eu faço dentro daquela cadeia e trago uma visão de helicóptero da cadeia, eu tenho muito mais dificuldade de executar muito bem o meu trabalho. Ou muito mais dificuldade de ser um ser mais autêntico ou mais criativo dentro do Esse meu é universo. aquele famoso que se falava antigamente que, eh, pra subir uma parede é uma coisa, se o cara souber que ele está subindo a parede de uma igreja é outra coisa? Exatamente isso. É exatamente isso. E eu acho que muitas vezes, e principalmente, enfim, pelo excesso de demandas, pelo excesso de tarefas, ou pelas necessidades dos negócios que são muito rápidos, né, que tem uma necessidade muito rápida, o mês precisa fechar, a meta precisa ser feita e tudo mais, a gente deixa de dar um pouco essa visão, né. Então saber conectar também as nossas pessoas, a tendências, ao que está acontecendo, mas principalmente a importância que elas têm na cadeia como um todo, e fazê-las olhar mais para a cadeia, é o que hoje me retroalimenta na minha vida profissional, porque é um grande aprendizado. Nossa, Hack, isso deve ser o maior dos desafios, porque na verdade, bom, tem uma coisa que eu sempre brinco que é: eu não sou bombeira, eu não sou médica, nenhuma vida vai depender de mim se eu não responder em 5 minutos, né. Mas isso porque eu não sou bombeira, não sou médica, se eu fosse eu teria que responder imediatamente. Mas a gente é cobrado por essas coisas tão imediatas, né, tem que fazer isso, tem o que mantém meu emprego é ter batido a meta, e de repente eu estou deseducando as pessoas, porque elas deixam de olhar para o todo e elas começam, por mais que elas sejam competentes no que elas fazem, elas começam a fazer uma coisa tão diminuta e tão tarefeira, que perde essa característica de poder, talvez, no meio do meu caminho, ter uma ideia para fazer algo melhor, porque eu enxerguei o todo. Como é que é essa gestão aí? Eu Como é que acho a que gente co enxergar como é que o você qual é o seu truque? eu acho que enxergar o todo é a gente se relembrar todo dia o porquê que a gente está fazendo tal coisa. Aham, Sabe o famoso, eh, eu estou indo à academia porque aos 80 anos eu quero carregar minha própria compra, ou porque eu quero usar a roupa XY bolinha, sempre olhando para o meio do caminho ou para o destino final. aham. Eu acho que a gente tem que fazer isso um pouco também na nossa vida profissional, porque se a gente não entende e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há um tempo que ele me puxa muito isso, é muito interessante, ele fala: "Por que eu preciso? Por quê? Onde por quê?". E aí eu brinco, porque eu falo que ele me ensinou isso e ao mesmo tempo ele fala assim: "Não, mas é que você sempre me explicou por que que eu tinha que fazer isso. Quando você não me explica, Fica um pra mim vácuo. perdeu sentido". Então eu acho que se a gente consegue sempre linkar com o aprendizado, porque toda tarefa, todo trabalho tem o seu aprendizado. Se a gente olha com um olhar muito mais de: "O que eu estou aprendendo com isso? Aonde isso se linka na estratégia como um todo, ou aonde está a minha contribuição?", mas que eu entenda a cadeia como um todo, aí sim vem a criatividade, vem a autenticidade, mas também vem a sensação de pertencimento, vem a sensação de colaboração. Eu acho que é muito difícil no ambiente corporativo, mas quando você tem culturas de colaboração, eu falo isso porque eu trabalho muito em gestão de mudança, e fazer gestão de mudança é um trabalho hercúleo, né, não só por comunicação, porque mudança é desconfortável, porque você sai do quentinho, mas porque realmente, muitas vezes, a gestão de mudança exige muita colaboração, exige muita negociação, exige muito comprometimento. Então, se você não explica, ou se você não comunica, se aquela pessoa não entende aonde ela está no meio do todo, eu acho muito mais difícil lidar com as situações. Então, essa foi a minha maneira de descobrindo aos poucos, como eu aprendo mais, como eu apoio quem está do meu lado a tentar aprender mais. E eu brinco, no final das contas, a gente está aqui para se elevar como ser humano, para aprender em conjunto.
Então, como que a gente se senioriza? Compartilhando mais, colaborando mais, né? Sabendo que eu sou responsável por este pedaço, mas que o pedaço do outro vai linkar com o meu e que o todo depende disso. Tá me falando, eu tive aqui 2 insights. Tive aqui 2 insights, importantes. Tudo a ver com o meu trabalho no dia a dia, com pessoas que trabalham comigo, né. Eh, eu fiz um curso de UX. Assim, eu fui ser aluna de UX, porque eu gosto de fazer essas coisas, né. E aí eu, enfim, num trabalho em equipe, a gente tinha que construir uma solução para deficientes auditivos, uma solução de transporte para deficientes auditivos, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu estava num grupo e as pessoas estavam tentando desenhar o que seria a jornada desse deficiente auditivo desde que ele acorda, tal. E aí a pessoa fala assim: "Não, então o cara, tipo, levanta, toma banho, toma café, tal, aí ele vai até o ponto de ônibus, ele deve colocar um fone de ouvido e isso". Eu falei: "Gente, parou, parou. Se ele é deficiente", não, ele era deficiente visual, isso, deficiente visual. E aí ele não vai colocar o fone de ouvido, porque a audição é a visão dele. Então ele não pode tirar mais um, Não pode né, ele não perdê-la. pode perder mais essa. E eu me lembro que teve até uma menina que ficou irritadíssima, né, porque eu era visivelmente eu era a tiazinha do grupo, não é mesmo? Mas mas o fato de eu ter vivido isso me dava essa visão. Eu vivi eles eram novos, tinham menos experiências tinham menos vivências e não passou isso pela cabeça, né. Então primeiro essa questão da diversidade que eu acho que é mega importante. E aí eu fiquei pensando no quanto de designers a gente formou nos últimos na última década, né. É designer de serviços, é designer thinker, é designer Gaming, de gaming, designer e eu tenho que lembrar o que que é um designer. Um designer é um resolvedor de problemas. E aí talvez dor de eu acho soluções, que é né. muito louco, né, porque a gente vai moldando a educação de acordo com o que as empresas, o mercado está pedindo, e ao invés da gente ir acrescentando, a gente vai tirando coisas, eu vou substituindo coisas e talvez eu esteja perdendo. Porque esse cara que vira um solucionador, um buscador de solução, ele afunila, né, o caminho dele é literalmente: "Eu vou afunilar". Eles têm adesivos, "Eu sou apaixonado por problemas", tal, né, eles têm essas coisas que eu acho mó legal, mas assim, não, ele não é apaixonado por problemas, ele é apaixonado por um problema, ele pega o problema que ele tem que tratar e ele vai achar uma solução, e é um por vez. E talvez no final eu esteja fazendo um Frankenstein, porque eu talvez não tenha olhado o contexto inteiro, e que talvez um problema leve a outro. Então não é um por vez, vamos olhar o todo. Essa visão de helicóptero é muito difícil ser E é desenvolvida. difícil de ser mantida também, Uhum. porque às vezes a visão de helicóptero, ela traz mudanças, porque aqui em cima também muda, né, a dinâmica da empresa, enfim, ou a necessidade do negócio tem os seus meandros e tem as suas mudanças. Então, às vezes, você está indo para a direita, você fala: "Ó, agora a gente vai um pouquinho mais para frente". Então, se a gente também não souber para onde a gente está indo, mas por isso que eu acho que essa visão de helicóptero, ela é quase um famoso olhar para isso um pouco todo dia, Uhum. porque as coisas mudam e a gente tem a tendência de enxergar só quando é uma mudança muito grande ou muito significativa. Fato é que está tudo mudando o tempo todo, Sim. né, que alguma necessidade latente vem, que uma prioridade se sobrepõe à outra e tudo mais. Mas o que você trouxe um pouco de afunilar, a solução, eh, tive num talk outro dia que eu ouvi uma coisa muito interessante, que o futuro do trabalho, então vinculando um pouco com o que a gente está falando, né, de moldar as pessoas, para olhar mais o todo e tudo mais, não é mais, B2C, B2B e tal. Eles brincam que vai ser de agente para agente, de agent to agent. Por quê? Porque na verdade, isso vai se evoluir depois para o master agent, para do master agent. E um exemplo que deram que para mim ficou muito marcado, porque eu venho da indústria de aviação, de turismo, onde eu passei muitos anos, que é: qual é a solução que você quer para uma viagem? Qual que seria o sonho das pessoas hoje que querem emagrecer rápido, ganhar saúde rápido, enriquecer rápido? A gente quer as coisas aqui e agora, muito rápido. O universo do trabalho vai muito mais para esse universo do agent to agent. Você tem uma viagem hoje, qual que seria o sonho de qualquer pessoa hoje? Ou um grande desejo de uma grande parcela? Eu tenho X para viajar, eu quero ir para um destino assim, 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 eu quero conhecer esses tipos de lugares e eu gostaria de um hotel mais ou menos desse tipo. Hoje você tem que ver o hotel aqui, o negócio ali, o pacote do outro lado. Quando a gente tiver
multi-agentes que se Uhum. conversam, trazem essa informação, que é um pouco do que GenAI, de alguma maneira, começa a fazer, né, e o mundo de agent to agent vai levar a gente para um segundo patamar disso, você tem soluções ainda mais rápidas, né. Mas, o que a gente pode, entre aspas, "perder" com isso? Algumas capacidades. De que maneira nós, como profissionais humanos e sempre, estudantes da vida, né, Uhum. e falando um pouco até de aprendizagem, precisamos garantir que a gente não perca a médio e longo prazo, ou melhor, que a gente adquira como conhecimento a médio e longo prazo, nesse mundo do futuro que está basicamente na nossa porta. E de novo, as mudanças elas parecem muito leves até que de repente elas são dadas. Então, eu acho um ponto válido da gente olhar, porque pra esses times ou essas formações que a gente faz, às vezes tão específicas, não dão essa visão de todo, né. E eu acho que é uma discussão super válida de universo. A gente não sabe o que vai ser, a escola do futuro, né. Eu não Teremos sei. escola no futuro? Então, aprendizado do futuro, né, quais são os skills do futuro, né. E eu acho isso muito difícil, é uma conversa que eu tenho bastante dificuldade, porque eu tenho um bebezinho em casa e eu fico pensando: "E para ele vai ser a melhor educação em 10 anos?". Porque eu acho que na minha geração, os meus pais sabiam que dali 10 anos, 15 anos, tinha uma Você certa tinha uma certa estabilidade, mas você tinha uma linearidade. linearidade. Hoje a gente tem um crescimento muito exponencial, uma mudança muito exponencial. Então, de que maneira, como que eu crio o melhor ser humano possível, com as melhores qualidades possíveis, num ambiente de aprendizagem tão volátil? Vou repetir uma coisa aqui, eu tenho me tornado repetitivo em alguns assuntos, então, gente, se vocês tiverem ouvido de novo, é porque é para repetir, para aprender, tá? Não é só porque eu sou uma velha esquecida. Eh, mas, para mim é muito claro, muito evidente, de que especialmente com a evolução tecnológica, com GenAI, com tudo que vem, a evolução humana depende de uma involução para a pré-história. Quando eu falo de involução para a pré-história, é que não é uma involução, na real. É porque lá na pré-história, eu olhava para minha sombra durante o dia e falava: "Quem que é isso daqui que está me seguindo? E por que que não me segue à noite?", né. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente era curioso. A gente era curioso, a gente não compreendia uma série de coisas no mundo, então a gente, obviamente, tinha mais curiosidade, a gente tinha mais campo, né. Hoje você tem tantos campos de estudo, tanta ciência, tanto e a gente vai se educar na rede social, inclusive, é, Informação, você né? tem tanta informação, mas não necessariamente a gente tem conhecimento. Mas a gente fica embotado de informação, então eu não sinto a necessidade de ter curiosidade. Inclusive ela não me é cobrada no dia a dia, porque no dia a dia eu estou realizando tarefas. Mas olha que surpresa, em pouquíssimo tempo a sua tarefa vai ser substituída pela AI. Sim, será. E o que que resta para você ser humano? Que humano? Se a gente foi treinado nos últimos 3 séculos a não ser humano, e sim a ser uma peça eficiente de um computador. Então, eu tenho que recobrar essas capacidades, que era o que você estava falando, mas essas são capacidades muito essenciais, inclusive dos nossos 5 sentidos, que não são 5, são 7. Para quem não sabe, a gente tem visão, audição, tato, paladar e olfato. Interocepção e propriocepção. Interocepção é a sua percepção interna. Você consegue perceber não só sentimentos e emoções, mas também funcionamento do seu organismo, sabe? "Ah, eu estou com enjoo, eu estou com enjoo", tá do lado direito, tá do lado esquerdo, tá interno, talvez seja isso, seja aquilo, mas e perceber se isso está relacionado com o pensamento, com uma emoção, é o que está acontecendo dentro. Dentro aqui, dentro aqui. E propriocepção é a sua percepção externa, de percepção de não é o tato, é a percepção da energia, do clima, de tudo, que você tem do seu espaço, da sua ocupação de espaço no ambiente. Quase uma leitura de ambiente, e Quase uma isso leitura de falta ambiente muito. que acontece com o corpo inteiro, ela não acontece com a mente nem com os olhos, ela acontece com o corpo inteiro. E a gente sente, mas a gente bloqueou tanto essa sensação que a gente não se dá conta. Aí você sai de uma festa e você fala: "Nossa, gente, eu tô me sentindo tão leve. Nossa, foi tão legal, eu nem sei por que que foi legal". Então, porque você perdeu esse canal de comunicação. Ou o contrário: "Ai, foi péssimo, só encontrei com aquela pessoa, estou morto". O que é que foi isso, né? Então, esses são sentidos que a gente tem e que a gente tem falado um pouco mais deles recentemente, né, mas eu diria que são esses os sentidos que eu tenho que retomar, inclusive os outros 5 que eu também perdi, né. A gente perde essa
essa sensibilidade. E essa curiosidade, e essa capacidade de fazer perguntas. Aliás, a capacidade de fazer perguntas, ela vai ser importante, inclusive, para você fazer o prompt. É Mas, necessária, porque né? ela é necessária. Mas assim, não é qualquer pergunta, e não é uma pergunta técnica. Eu tenho que voltar para aquela escola grega, Platão no meio da praça, conversando. É muito mais de curiosidade, né? Sim, é a coisa mais humana mesmo, né? E é ter a abertura. Talvez aquelas atitudes que a gente falava tanto quando a gente praticava mindfulness, sim, eu ainda pratico, mas assim, é que a gente praticava juntas. É, Que eu a é. menos. Mas tudo bem, a gente tem habilidade. Que é abertura, curiosidade, gentileza, que são as atitudes que a gente cultiva para poder experimentar o momento presente. Eu acho que fazendo, Fê, é um ponto tão motivador até do que a gente vai ver adiante no futuro, porque eu acho que esse molde de redes sociais, de que eu sou o que eu me vejo na rede social, ou eu sou um status, ou eu sou um cargo, Uhum, a gente está num momento onde principalmente a gente se valida muito pelo outro, né? Eh, a nossa validação vem do outro. Ela não vem. E se a gente pensar, né, como a gente nasce, cresce, enfim, sempre tá buscando a validação de pai e mãe, enfim. Aí temos milhões de teorias terapêuticas, etc. sim. Mas que é muito humano, que é essa necessidade de pertencimento e validação, mas como isso impacta o ambiente de aprendizado. Porque hoje, se você quer ser validado ou fazer parte de um grupo, isso está muito ligado à rede social. Então, tem estudos que dizem que mais de 60% de jovens de 20 a 38 anos, jovens, tá? Se valorizam por como eles são percebidos nas redes sociais. Então, eu não sou o que eu sou como me veem. E aí eu me moldo para ser visto daquele modo, porque é isso que me valida. Então, o nosso aprendizado, ele fica muito limitado a uma visão quase segmentada de terceiros, né. Eu quero pertencer, eu brinco, né, nos anos 90, anos 2000 que tinham lá: "Ah, eu sou emo, eu sou", né, tinha uma coisa social meio assim, e hoje, obviamente, isso extrapolou para o ambiente digital, mas a gente realmente não está olhando para esses 7 sentidos. A gente não sabe se valorar, né, não sabe entender realmente, eh não sabe nem se fazer perguntas. Então, talvez o que você traga aqui de voltar, né, essa involução, eu gostei muito do termo, para olhar para esses sentidos e explorar isso, vai ser o grande pulo do gato para o nosso aprendizado e a nossa grande salto de evolução com o que o mundo vai trazer adiante. Então, esse valor mais interno de autopercepção, de interação mais humana e social, eh provavelmente vai ser um dos skills do futuro, sendo que é algo tão a gente pensar tão intrínseco, deveria ser tão natural. Eu acho que a gente conectou muito com o outro, com o mundo, com as e a gente se desconectou de si. A gente via até pouco tempo a história da gente se desconectar um do outro, porque se fica todo mundo no celular, tal, Exato. né. A gente falava muito disso, isso é um fato, mas, também tinha aí um viés de que eu tô realmente acostumada a falar olho no olho, e vem uma geração que fala aqui, né. Ela continua falando, é que eu não me conformo que ela não olha mais pra mim pra falar comigo, né, que ela só tá falando com a Saber tela, interpretar essa tal. linguagem também é É importante. muito importante eu perceber isso, né. Eh, Porque a gente também tem a geração que já é o burro digital, os Sem mais jovens, dúvida. e a gente fala de burro digital por quê? Por quê? Porque eles não querem esse nível de digitalização, de ficar. Mas ainda assim as interações acontecem pelo digital, mas eles têm não é que eles têm mais controle sobre isso, eles escolhem isso. E aí eu não estou falando de um traço de toda a humanidade, são parcelas, a Hum, gente vê tendências em alguns grupos dessas coisas. Então, isso é mais um meio, assim como era o telefone, né, assim como eram as cartas. Eu até brinco, né, que a gente manda uma resposta no WhatsApp, a gente manda uma pergunta no WhatsApp, que é a resposta logo, né, imediata, imediata. É instantânea. óbvio, porque se eu quisesse demora eu mandava uma carta. Mas agora, o governo da onde foi? Acho que é em Copenhague, que eles não vão mais entregar cartas. Dinamarca. Dinamarca.
que eles não vão mais entregar cartas, o correio não vai mais entregar cartas porque não existe mais carta. Aí eu pensei, o que ele vai fazer? Não, tem todas as outras coisas que a gente compra online e Exatamente. que eles vão O negócio entregar. não morre, ele só modifica. Ele só Então é como a modifica. gente gerencia essa mudança. De Mas novo, se você entender sempre a necessidade, voltar para a necessidade humana, o negócio faz sim, bastante sentido sim, como negócio. sim, e mais. Eu acho que nenhuma dessas coisas morrem, porque sempre tem um revival, e a gente tem todo, por exemplo, um revival se bem que alguns são estimulados por uma corrente aí que não me agrada muito, mas enfim, que é de voltar ao artesanato, às coisas manuais e coisa e tal. Tem uma corrente muito conservadora ligada a isso, mas fora isso, existe se aproveita de uma necessidade humana da Principalmente gente fazer de essa história voltar para mesmo. essas interações mais próprias, né. Sim, Tem sim. estudos que mostram que as pessoas então estão literalmente saindo do Tinder, né, enfim, porque estão buscando interações mais humanas. E eu descobri essa semana que as pessoas, hoje em dia, ao invés de usar o Tinder, buscam grupos de corrida, eh A meia azul. pois bem, descobri sobre a meia azul. Mas o que eu acho Então, interessante dessa mudança de comportamento, é porque o mundo ou as tendências elas estão sempre pendendo até a gente achar um meio do caminho, né, então, não é nem a carta e nem só a interação social, nem só a carta, nem só a rede social, a gente vai achar um meio do caminho. Porque eu acho que tem um termo que foi bastante falado na SWSX que se chama nova nostalgia, né, que é um pouco dessa volta, né, para períodos onde a conexão, pessoal era maior, onde, bom, a gente vê um boom aí, né, de mini retiros para ficar em silêncio, de detox digital. Há 5 anos atrás, no meio da pandemia, ninguém cogitava falar em detox digital, né. Era exatamente. o que era isso? Acho que a gente Não, nem sei muito se pelo existe o contrário, termo. você estava precisando de conhecer mais ferramentas digitais para poder. Mas eu me lembro de uma ferramenta digital que eu sinto tanta falta, que aconteceu na pandemia, que era, os caras fizeram uma aplicação que era, você entrava no site, era para você ficar 60 segundos em silêncio olhando para outra pessoa que estava na sua frente. Ah, isso é muito Era sensacional. muito legal, porque conectava pessoas de diferentes lugares do mundo e, assim, primeiro que as pessoas se sentiam de alguma forma conectadas, que elas estão vendo alguém, e olhar no olho, olhar na tela, ficar olhando ali e tal, e se manter nesse silêncio e sustentar esse olhar. E por que que isso era tão legal e tão importante? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente fala muito que a pessoa não olha no olho, né, não dá para confiar, tal. Não é exatamente isso, às vezes é, mas não é exclusivamente isso. Essa sustentação do olhar, do olho no olho, ela depende, eh, de uma tonificação de um nervo que a gente tem, que é o nervo vago. É talvez o nervo mais longo, eu não sei, não tenho certeza, médicos me corrijam, por favor, mas ele passa aqui atrás do seu sistema digestivo todo. Por isso que, assim, a gente sente frio no estômago, a gente sente emoções, as nossas emoções viscerais, elas estão conectadas no nervo vago. E ele é literalmente a musculatura da minha parte da minha inteligência emocional. Então, quando eu tenho pouca dessa inteligência emocional, ou seja, pouca da percepção de como eu sou, de como eu reajo aos eventos e às emoções, pouca percepção de como você é e como você reage e como é que a gente interage no sistema, eu tenho pouca tonificação desse nervo. E é muito difícil eu sustentar o olhar, porque o olhar Um esforço. é um esforço que conecta alma com alma, eu poderia dizer de uma forma quase mística, mas não, é como se alguém estivesse tentando te olhar lá no De fundo. modo mais profundo. E E esse gera um incômodo, né. gera um incômodo. Então, esse é um exercício para fortalecer, ao mesmo tempo que ele te diagnostica o quanto tá ou não tá. Então, na época de pandemia que eu tinha esse afastamento, esse isolamento, nossa, ela saiu do ar, mas essa ferramenta era maravilhosa e era com pessoas do mundo, Aleatórias. aleatórias. Você entrava, ele pegava quem estava lá. Aliás, eu vi um app recente disso que eles mandam um aviso, não era disso exatamente, mandam um aviso, você tira a foto onde você tá, na hora que você tá. E aí você vai tendo um panorama de como está o mundo enquanto você viveu numa linha de tempo. Achei bacanérrimo. Acho essas coisas são quase experimentos sociais. Eu acho muito legal. Eh, eu vejo o maior interesse das pessoas em entender como são os seres humanos e vejo muito interesse de jovens em conhecer isso, que não era esse o interesse dos jovens da minha época, A gente não sabia que isso existia, eu acho. né? Essa coisa de E talvez não também fosse tão distante. fomos mais, formados, diria, para ser executores, para ser É, tarefeiros, como você é. mesma diz.
E eu acho que, de novo, né, o que toda a evolução do mundo trouxe, seja ela digital, seja ela é impossível a gente dizer que a gente é o mesmo pós-pandemia, né, e é um grande se a gente for olhar, um grande trauma coletivo. Normalmente, pós um trauma, a gente só descobre, os Muito tempo downsides muito depois. tempo depois. Eu acho que a gente está justamente nesse momento, mas é que é justamente essa capacidade de ser questionador sobre si, ou sobre os seus sentimentos, sobre quem você é, sobre sua autenticidade. Por isso que eu acho que, pouco a pouco, não só por mudança de mercado de trabalho, por excesso de redes sociais, por ser valorizado através da lente do outro, eu acho que faz total sentido que você trouxe de olhar para si e tentar se identificar dentro deste meio. Então eu acho que as novas gerações já tendem a ser muito mais autênticas, né, Sim, de alguma maneira, expressam uma autenticidade, mas ainda muito validada pelo outro, né. E talvez a gente vá ver um movimento humano onde o aprendizado vai ser um pouco menos, focado, né, na validação externa, talvez, pouco a pouco, muito mais interna. Talvez olhar para esse mundo mais curioso, né, que é quase uma coisa de criança, e a sim. gente vai perdendo essa capacidade de: "Por que isso? Por quê? E isso?". A gente não se faz essas perguntas, e é uma verdade. E outro dia eu estava tendo uma discussão sobre isso. Mas aqui não, depois do terceiro porquê, você já cansou de pensar. Mas por quê? A gente perdeu essa capacidade. Esse músculo tá frouxo. Está frouxo, tá atrofiado. Então, você trouxe, antes sobre a gente vai ter que ser mais curioso, né, esse é o novo, e curioso sobre si, sobre o mundo, mas principalmente de como você se vê dentro desse todo. E é louco, porque a gente está num momento em que a geração jovem atual, aí tem um termo e eu esqueci o termo, mas é algo, vou tentar explicar o que é uma adultificação, que o jovem se sente adulto velho, não é adulto, adulto velho, muito rápido. Então tá todo mundo, você vê uma série de posts de pessoas com 30 anos dizendo assim: "Ah, como é que eu sou com 30 anos?", aí faz creque, creque, creque. Gente, pelo amor de Deus, 30 anos você é jovem, você é um Ainda bebê mais com expectativa ainda. de vida de mais de 100 anos que todas essas nossas gerações Exatamente, você é um vão bebê, ter. né, mas as pessoas estão tratando e É se que eu acho que tratando, hoje o mundo é tão rápido, a gente tem tanta informação. que a gente sente que viveu demais. Exato, são semanas viram décadas, né. Sim, A gente brinca lá no trabalho que, tem um colega meu que fala que cada mês que a gente vive é o ano do cachorro, né. Que são 7 anos. E eu acho que essa vida que a gente vem levando é um pouco disso, né, de modo geral. E eu acho que é por isso que as pessoas estão repensando tanto é. e revisitando tanto, né. Será que eu aguento viver? Porque se aos 30 eu tô exausto, como eu vou chegar no 100, né? Eu não vou chegar. Não, e é muito louco porque tem uma visão de fim de mundo, né, essa parte da geração, ela tem uma visão de que não precisa, que é um traço geracional que é: "Não vou comprar, já entendi que eu não vou me aposentar, já entendi que eu não vou comprar uma casa", o que não é uma verdade. Não Não, necessariamente. não é, porque assim, porque eles acreditam que os pais deles compraram a casa com R$ 500, venderam um pato e compraram a casa, e que isso é hoje impossível hoje em dia. Eles não fazem ideia de que era tão ou mais difícil do que hoje, porque também tinha bem menos acesso a crédito. E sim, a pessoa, os pais não viajavam, não iam jantar fora, não iam no cinema, nã era uma vez no mês, talvez, quem sabe, data especial, tal, e era uma baita economia, era um puto esforço, né. Talvez eu não esteja afim de fazer esse esforço hoje. E eu acho que é difícil também a gente mostrar um pouco do que é esse esforço, porque eu dou exemplo simples, né, a gente tinha que levantar para trocar o canal da televisão, né, você tinha que negociar se você tinha irmão para ver se um ia ver o desenho, um ia ver o Jaspion, outro ia ver, sei lá, a Xuxa. Isso fez e isso é tão interessante, porque vários psicólogos falam sobre isso, né, a gente atende a demanda de crianças, filhos, né, com muita rapidez. Um das tendências também é um pouco sobre a armadilha da parentalidade, Uhum. né, que a gente, entrega muito, 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 muito. Não tem mais essa coisa da hierarquia, eu sou pai, você vai fazer pronto e acabou. Essa hierarquia ela deixou de existir, a gente tem uma horizontalidade. E a gente está já vendo reflexos desse excesso de horizontalidade, né. Então,
que acho que tem a ver com o meio, porque é um meio muito mais rápido, de acesso à informação muito mais fácil, o mundo do streaming, onde você escolhe. Então, o seu tempo de espera É para muito qualquer menor. coisa, ele é inexistente. O fato dele ser inexistente, uma das coisas que um pediatra, infantil fala muito, ele fala: "Sabe quando a criança está apontando para alguma coisa e ela quer? Espera 1 minuto para entregar". E a gente tem a tendência: "Vai, pega a bola, para de reclamar", né, ou ele falou que isso é um exercício para o cérebro, aos poucos, entender que a recompensa não é imediata. Ou que ela não necessariamente é imediata. Por quê? A gente vai pra rede social, dopamina é imediata, né, a gente tá sempre buscando prazer, buscando prazer. Infelizmente ou felizmente, a gente vive esse universo. Então, as novas gerações também têm muito mais dificuldade de entender isso, porque não é esse universo que eles viveram. E Eles não Raquel, não têm que levantar para trocar a televisão, pelo contrário, assiste do jeito que quer, na hora que quer, da maneira com que quer. Então, a recompensa tá muito mais palpável, tá tangível. isso é o treino do sistema inibitório. É um negócio fantástico isso, porque o maior problema que a gente encontra hoje é a falta de resiliência. Por que que as pessoas têm tanta crise de ansiedade ou entram em depressão com pequenos eventos, né, enfim, sem valorar a dor, porque dor não tem tamanho, né. Minha unha encravada é tão grande quanto a perda de um parente seu. A minha dor é tão grande quanto a sua dor pela perda de um parente. A gente não valora a dor. Mas, a gente tem pouca resiliência às coisas justamente por não ter fortalecido o sistema inibitório, que é justamente esse sistema que inibe o impulso. Meu impulso é de ter agora, né. Agora, sabe o que é mais louco? Que você está falando disso olhando para a criança, e a gente fala assim: "Essa geração é assim, assim, assado". Não, amiga, porque a gente não pode ter nada como certo para sempre. Por quê? Porque até a minha geração está assim, porque a gente foi se treinando, porque Sem graças a dúvida. Deus o cérebro é moldável, ele continua trabalhando, tal. Mas a gente podia treinar para o bem, né? Só que não. Por quê? Porque hoje, se eu quero comprar uma meia, eu não vou mais até a loja. Eu entro no Não. site. Aí eu entro no site e eu vou buscar quem? Quem me entrega hoje. Se não entregar hoje, eu também não quero. E quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a mesma coisa do que dar a coisa para a criança Que é a mesma tendência que a imediatamente. gente falou, da saúde, da riqueza, das finanças. Imediato. Eu não quero esperar para ficar rico. Todo mês os juros compostos trabalham para mim. Eu vou logo investir em Bitcoin, eu vou logo tentar o mundo de bets, porque eu tenho a recompensa mais rápida. Essa necessidade da recompensa rápida é algo que os negócios também têm que olhar para isso. Porque tem Sim, uma exigência e a gente está dos negócios muito enlouquecendo. muito demandante também. As empresas têm que estar preparadas para isso. Elas têm que se preparar, na verdade, elas têm que rever todo o modelo, porque assim, primeiro, não existe crescimento eterno. Então, você todo ano, você fala, vamos crescer 5%, vamos crescer 2%, vamos crescer. Não existe. Não existe. Não existe. Ah, existe sim. A minha empresa é assim. Quantas vezes ela foi comprada? Quantas vezes ela quebrou e teve que precisar. Quantas vezes? Porque é isso que vai acontecer. Existe uma Né? discussão sobre consumo desenfreado também, né, Sim, isso vai impactar chega. as cadeias de alguma Chega, maneira. exatamente. Mas de fato eu enxergo, acho que como você, dessa história de que a gente precisa começar a trabalhar estas características para a gente reduzir inclusive esse impacto de doenças mentais. Tá aí a NR1, que teve que ser regulamentada para a gente poder cuidar da saúde mental do colaborador, né. É extremamente importante, É né. super importante, porque eu tinha que olhar isso desde sempre, porque é uma baita cadeia, né, enquanto empresa eu começo a ditar o que essa pessoa tem que saber para trabalhar para mim. E o que ela tem que saber, ela aprende aonde? Na escola. Então a escola está educando para quê? Para ela vir trabalhar para mim, né. Isso é a máquina do do capitalismo. E eu me lembro de um curso que eu estava dando para uma empresa, e eu me lembro de eu estava dando curso sobre aprendizagem, né, e uma das meninas estava falando, uma menina inteligentíssima, e ela estava falando que, putz, podia ser muito mais prático, ela fazia aula de não sei o quê, e o professor pediu para ela ler um livro, e ela pediu para ler o livro do autor, e o autor era alemão, ele pediu para ler em alemão, e para isso ela teve que aprender o alemão. Nossa, que absurdo, podia ter sido muito mais fácil, blá 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 blá. Continuamos a nossa discussão, estava lá na frente. Ela me vem e traz uma visão bastante, abrangente de uma situação, uma visão de mundo, e tal. Eu falei assim: "Então, talvez você só tenha essa visão porque o seu professor fez você ler um livro na língua original, e para isso você teve que aprender uma outra língua, e aprender uma outra língua é aprender uma outra cultura. E ler o livro na sua língua original é muito diferente de ler uma versão traduzida, sempre é, né. E então talvez
você tenha pago um e levado 2, né. E aí ela olhou e falou assim: "Poxa, agora eu vou olhar para esse cara eu tinha ódio dele, agora eu vou olhar de forma diferente". Talvez eu precise retomar, assim como eu tenho que retomar a pré-história, eu tenho que retomar esse lugar, não é de fazer a pessoa sofrer não, mas é de dar oportunidades e gerar talvez curiosidade para que ela sofra menos, né, relute menos em fazer, mas dar oportunidades de enxergar outras coisas. Você vê isso acontecendo dentro das empresas ou não dá tempo? Ver se dá tempo. Eu É interessante para as empresas? Para todos nós, para seres humanos, as empresas são feitas de gente, sem sombra de dúvida é extremamente importante. Eu acho que vocês têm empresas que olham mais para isso, mas eu acho que a rapidez e agilidade que o mundo dos negócios te pede, eh, eu acho que isso tem mudado, tá. Em grandes empresas antes você tinha uma coisa muito mais encaixotada, né, a pessoa tem que vir de tal conhecimento, de tal universidade X, né. Hoje não, você já tem uma abrangência maior para tipos de conhecimentos e para rotas de vidas diferentes. Então eu acho que isso é um grande poder, né. Contudo, todavia, entretanto, como a gente está sempre nessa busca pela recompensa, que é uma coisa situacional, o mesmo acontece, com os times, e o mesmo acontece com a organização. Também tem pressa, também, né, quer olhar para aquilo. O que eu acho muito importante e interessante da gente ver é, não necessariamente essa visão de resiliência é mal vista. Eu acho que se a gente estivesse falando de alguns anos atrás, eh, hesitar, né, falar: não sei". Então vim de um lugar onde você não sabia aquilo, você não falava que você não sabia. Dava uma volta, você hoje eu enxergo que o ambiente corporativo permite um pouco mais de hesitação. Falar: Não sei sobre isso. Não sei se eu tenho uma opinião sobre isso. Deixa eu averiguar mais sobre isso". Eu acho que isso está se tornando um pouco mais, normal. Por que que eu acho isso positivo? Porque primeiro a gente sai daquele lugar que todo mundo tem que saber tudo o tempo todo. Segundo lugar, deixa a gente muito mais humano, né. A gente sai daquela coisa máquina de que eu tenho que saber, então eu tenho que ter uma resposta. E eu acho que treina a nossa própria resiliência. De não ter, na agilidade que a gente precisa, as respostas, né. Óbvio que sempre vão ter prazos, a gente sempre vai ter que cumprir coisas. Eu acho que o mundo, pelo menos na nossa empresa dentro de casa, é um comportamento valorizado. "Eu não sei, eu vou checar e eu volto", com isso. Então, essa hesitação na resili vamos combinar que a hesitação aqui, ela tá linkada à Uhum, resiliência, uhum, até do outro lado, de entender uhum. que para a bola, deixa eu revisitar e eu volto, eh são importantes. E mudam, porque a gente tem, de novo, um pool de conhecimento muito diverso dentro de casa com os membros dos times. Então, como o conhecimento também vem de várias fontes, não de só ler o livro traduzido, eu vou ter o cara que lia o livro traduzido, mas eu também vou ter aquele cara que ouviu o audiobook, o resumo do audiobook no 12 minutos. Né, Uhum. mas que talvez tenha uma visão de mundo diferente. Então, eu vejo que as empresas hoje, sim, valorizam, um pouco mais dessa hesitação de não saber tudo. Eu particularmente falo uma frase que o time tira sarro comigo e as pessoas que me conhecem, falo: "O óbvio precisa ser dito". Eh, Alguns dos maiores erros e fracassos que eu cometi na vida profissional e até na pessoal, então, por não ter dito óbvio, você fala: "Não, isso é óbvio, não preciso falar sobre isso, né, não vou comunicar". E eu acho que a gente vem de uma geração de que a gente, a gente vem de uma geração não, a gente vem de um ambiente onde a gente precisa falar o óbvio, porque o óbvio pra mim é muito diferente do que é o óbvio pra você, né, o famoso bom senso. O que que é bom Não senso? existe. Não existe, né. Então, se é óbvio pra mim, eu tenho que comunicar pra você que é óbvio. Só assim a gente vai achar o meio do caminho. Só assim a gente vai achar essa resiliência que a gente tanto busca, eu acho, Fê. Uhum. Porque
vou usar um termo corporativo péssimo, mas não me vem outra palavra melhor na cabeça. Quanto mais alinhados e mais para o mesmo lugar a gente está indo, melhores são as relações, né. Quando a gente ouve: "Putz, por que que não funcionou em determinado trabalho?". "Putz, indo pra direita, os caras queriam que eu fosse pra esquerda". Ou no final de uma relação: "Cara, olha, eu casei ali, a gente tinha um objetivo comum, a gente mudou", e talvez os 2 pudessem, né, Ter se conversar mais ou alinhado. dividir mais o óbvio, Uhum. né. Então, eu brinco muito que o óbvio precisa ser dito, porque eu acho que ele realmente ele gera na gente um pouco dessa, primeiro empatia, segundo, eu sei para onde a gente está indo, e terceiro, eu espero para construir aquilo, né, ou eu sei para se isso para você é tão intrínseco, porque para mim o óbvio tem um pouco de que isso é intrínseco, isso é dado. Eu acho que gera um pouco dessa resiliência pessoal que a gente precisa ter um pouco mais. Quando a gente não comunica as obviedades, seja da vida pessoal, seja da vida profissional, e de novo, eu acho que linka com um pouquinho do que eu falei no começo. Quando a gente olha pra visão de helicóptero, e vê onde as coisas se linkam, meu irmão uma vez falou pra mim, eu estava super chateada, eu nem me lembro o motivo. Falou: "Tá, mas sei lá, daqui a pouco isso aí nem vai ser importante". Aí eu dei 3 passos pra trás, eu devia ter uns 20 e poucos anos, quase 30. Falei assim: "Nossa, é verdade, né, eu vou viver até 100". Nada. A gente começa a colocar as coisas em perspectivas. Obviamente que naquele momento era óbvio que aquilo era uma dor, mas olhando de fora então a resiliência eu acho que ela nasce um pouco Por aí. disso. Agora, você me dá uma visão esperançosa de corporações, tá, mas não é isso que a gente ouve de todo mundo. Eh, Você está numa indústria que é digital, que é formada por pessoas que já vêm desse meio, onde é natural dizer: "Eu não sei", porque eu posso não saber codar numa determinada língua e também eu posso na mesma linguagem, eu posso chegar num ponto e todo mundo chega no ponto de não sei qual é o próximo passo, e isso é natural entre eles, então isso acaba se expandindo, tal. Mas você acha que, por exemplo, você é um marketplace B2B que conecta a indústria ao mercado de vizinhança. Você acha que na indústria eles estão nesse ponto de humanização? E vou para outro lugar, você acha que no mercadinho da vizinhança eles estão nesse ponto? Eu acho que ninguém tá nesse ponto, não diria nem que aonde eu tô tá 100% nesse ponto, Mas tem uma mas tendência aí existe para uma aí. tendência um pouco mais próxima. Eu acho que as indústrias, estão olhando cada vez mais para o ser humano, menos para o consumidor. Hã. Então eu acho que sim, vai um pouco por essa linha, do tipo: "É melhor eu usar a minha verba de marketing em A ou em B? Aonde estão as conexões das pessoas? Uhum, Estão mais no TikTok, mas também estão num evento presencial?". Então uhum. eu acho que sim, existe um espaço para uma maior discussão, mas não sinto que nenhuma indústria ou nenhum segmento está 100% preparado para a hesitação total. E dentro de casa, você acha que ele está tratando o ser humano dentro de casa como ser humano? Ou essa transição de aquele do empregado que passou para o colaborador, que não é colaborador porra nenhuma, perdão. Segue sendo funcionário. Exatamente, mas são pessoas, são humanos que estão trabalhando dentro do seu negócio. Você acha que ele está transitando bem nisso? Eu acho que a nossa empresa, por ser uma empresa jovem, eh, razoavelmente pequena em número de colaboradores, dentro de um ecossistema tão gigantesco, porque a gente tá dentro de uma grande indústria, Sim. né, como grande controladora, a gente tem uma cultura muito pró-pessoas, tá. Aham. E eu não acho que é um ambiente que muitas outras pessoas vivem. Sim. Mas como a nossa própria a gente brinca, né, que a empresa que é dona, a nave mãe, é uma empresa que fomenta muito diversidade e equidade, a gente já parte de um bom princípio, Boa. comparativamente, né. Então uma empresa global que sim levanta e vive conceitos de diversidade e de equidade, automaticamente já está um pouco mais propensa a. Se eu acho que é uma discussão comum no Brasil, não acho. Acho que empresas, principalmente nacionais, têm ainda um viés muito mais longínquo disso, né, entendem muito menos ainda o valor, né, disso e o valor de dizer: "Não posso, não sei". Acho que startups nascem muito por conta dessa desconformidade
de muitas pessoas em solucionar e querer solucionar problemas e dores e acham um segmento, um nicho, fomentam e entendem essa importância, mas eu tenho um pouco da sensação de que cada vez mais vai ser uma tendência obrigatória das empresas olharem para isso. Porque a hesitação, de novo, com o modelo de estudo, de aprendizado que a gente tem hoje, é impossível todo mundo saber tudo. E mais, a gente vai ter máquinas, agentes, etc., que vão fazer isso pela gente. Meu questionamento era esse mesmo, porque quando a gente fala assim: "Olha, a gente teve que colocar uma NR, tem que normatizar isso", é porque, assim, naturalmente, isso é uma coisa importante, mas naturalmente as empresas não estão fazendo, A então estão gente tendo que tem normatizar. dentro da empresa, inclusive, e eu falo isso bastante para o meu time, eu falo: "Vamos usar", porque tão poucas empresas oferecem isso. A gente tem um aplicativo de saúde mental. A gente tem acesso, né, a profissionais se a gente precisa, a gente tem um time médico responsável por isso, a gente tem oficinas de meditação. Então, eu acho que é uma obviamente, né, uma maneira corporativa da gente fazer as coisas acontecerem, mas já são tantos passos adiante, Sim, e é uma preocupação que eu acho que realmente vem do topo, né, vem da liderança. sim, A gente tem uma liderança muito preocupada com pessoas, muito focada em pessoas, eh, trata muito de saúde mental, principalmente porque teve um caso na família, e ele trata abertamente sobre isso, e fala sobre isso. Eu acho que isso reverbera. Então, eu brinco, né, a nave mãe já tem essa então a empresa detentora já tem um pouco dessa cultura, mas ela fica muito enraizada dentro de casa ali no compra, uhum. e eu particularmente, é o segundo ambiente que eu vivo, onde a gente olha e valoriza tanto isso. Mas até pelo tamanho da empresa, etcétera, é onde a gente vive mais isso. E é muito interessante, porque quando as pessoas têm algum caso de enfim, de tema mental, etcétera, primeira coisa que as pessoas falam: "Olha, desculpa, mas eu volto em X dias, tá? Eu vou voltar melhor, etcétera". Eu tive alguns casos que eu vi e a gente fala: "Tá, olha, liga pra essa pessoa, ela vai te apoiar, faça desse jeito". Então, eu acho que isso falta muito, e eu acho que de verdade a gente é bastante privilegiado por ter um ambiente corporativo, que olha pra isso, mas não acho que é comum. É o Acho que comum, né. muito menos num pequeno varejo de vizinhança alimentar. Aproveitando então, já que não é tão comum e que você está no meio desse negócio e que você é gestora dessas pessoas, que tem várias gerações na história, se você fosse conversar com um gestor e você fosse ser mentora de um gestor de pessoas, ou de alguém que está começando a gestão de pessoas, que eu acho que é o pior lugar, né, quando a gente assume o primeiro papel de liderança. Que dicas você daria de gestão que podem estimular essas pessoas, o seu time a ser mais colaborativo, a continuar aprendendo? Como é que é? Qual seria a sua dica? O que você tem que fazer na gestão para isso funcionar? Primeira dica que eu aprendi de um jeito muito dolorido também quando fui, pra esse lugar, tá ligado a conhecer autenticamente as pessoas. A gente gasta pouco tempo tentando conhecer autenticamente as pessoas e os motivos delas. Eu falo por motivos, tá? Putz, tem gente que trabalha só pelo dinheiro, tem gente que trabalha por um propósito, tem gente que trabalha porque tem tesão no que faz, tem gente que quer construir alguma coisa. Saber as intenções das pessoas e os motivos faz com que você consiga identificar de maneira muito assertiva o melhor lugar para aquela pessoa dentro daquele time. Papel melhor aquela pessoa para si, o time pode contribuir. Eu demorei um pouco para ter um pouco quase dessa metodologia de identificação. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo que eu tento muito, e eu vou repetir o que eu vou ser repetitiva com o que eu falei antes, é conectar ao que aquela pessoa faz, o que ela contribui com o todo. Eu acho que sensação de pertencimento tão humano, se a pessoa não entende a importância que ela tem no todo, e pode ser só no time, pode ser com a estratégia total, enfim, eu tento trazer meu time sempre que eu falo: "Gente, tem que olhar pra cima, não tem que olhar para o lado, tem que olhar pra cima". Eh, conectar com o todo é muito importante. Então o que você faz se linka à estratégia da empresa, por que que você é importante aqui dentro, as pessoas têm essa necessidade. Eh, esse é o segundo ponto. E o terceiro, ser também bastante transparente. Eu acho que a gente entra em jargões corporativos e, enfim,
E olha um pouco para interesses pessoais, né, porque eu preciso que a pessoa faça isso, faça aquilo, mas ser transparente com a pessoa: "Ó, aqui dá, isso é o limite, daqui não dá para passar". Também saber tudo é possível. Tem um livro que fala, Crianças Francesas Não Fazem Birra. Explica um pouco sobre a metodologia francesa de educação. Eles têm uma coisa na metodologia que é quase um pouco isso, tá, eles chamam de cadre, não sei falar francês, tá, quadre, cadre. Eles falam que a criança tem que ter liberdade dentro de um limite. Eu acho que isso se aplica nas relações de transparência com os times, sabe. "Olha, isso aqui é permitido, isso aqui não é". Não ter muito claro o que dá e o que não dá. Eu consigo te prover em 3 meses? Não é factível. Não é factível. Acho que usar da transparência cria Fundamental. muito mais, confiança. Porque pessoas que não se confiam, de verdade, não vai adiante, né. Pode perdurar, porque às vezes perdura, né, aquela relação laboral perdura, mas ela não vai adiante. Então, para mim esses 3 pontos são muito e eu aplico eles, assim, de modo hoje diria até que de modo bem mais intencional, né. Eh, a transparência para mim também é um tema. Eu sou o que eu sou, eu não e eu tento ser o mais transparente possível. "Ó, isso pode, isso é desse jeito, eu sei que não é a resposta que você quer, mas isso é assim, é o que é". Então trazer um pouco de do que é o limite ou as regras do jogo, mas de modo muito transparente. Aqui eu vou pegar cada um dos 3 pontos para dizer uma coisinha de cada, porque eu achei genial isso. Você conseguiu resumir em 3 pontos coisas que são muito importantes e que a gente precisa ter claro algumas coisas sobre elas. Quando você fala assim, a motivação de cada um, né, pode ser qualquer coisa, e a gente tem uma expectativa, às vezes, que a motivação seja bonita, seja o propósito, que eu andou rolando aí: É. "Ah, você tem que ter propósito na vida". Nem todos têm. Inclusive o propósito Nem não é todos nesse precisamos, não né. precisa, e também às vezes a gente pensa em propósito como coisas grandes, tal. E eu me lembro que quando uma vez eu fui fazer um treinamento fora do país, e a primeira coisa que a pessoa perguntava era: "Por que que você trabalha nessa empresa?". E aí, boa parte das pessoas respondeu: "Pelo meu salário". E eu achava aquilo horroroso. Uma realidade. "Como assim pelo seu salário? Você não quer dizer que é porque você quer crescer, porque a empresa é legal, porque você quer contribuir?" Eu achava horroroso, mas eu achava horroroso porque era feio aqui no Brasil, e ainda é, eu dizer que eu trabalho pelo dinheiro. Mudado, mas ainda é. Mas aí eu comecei a entender o seguinte, essa é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas hoje, né, eu falo assim: "Se você está trabalhando pelo dinheiro, o que eu espero que você só trabalhe pelo seu salário, porque se você só trabalhar pelo seu salário para pagar os boletos, você não vai sacanear o seu trabalho". Entendeu? Porque hoje eu tenho uma empresa, e não é porque eu tenho uma empresa que eu não vou trabalhar, muito pelo contrário, eu sou quase eu presa, né. Então, assim, tem dia que eu não quero ir, tem dia que eu não quero ir, Claro. mas assim, eu tenho que ir, porque se eu não for eu não pago o boleto. Então, sendo muito objetiva, sim, eu vou trabalhar pelo dinheiro no final das contas, e justamente por isso, porque eu quero continuar ganhando esse dinheiro, eu vou fazer o melhor trabalho para continuar ganhando esse dinheiro. Então, não É é uma dissociado motivação da qualidade. válida. Exatamente, exatamente. A outra coisa que tem a ver com o seu segundo ponto, que é essa visão total, né, da pessoa saber onde ela está inserida, o impacto dela, é ela saber e ter isso reconhecido quando ela está impactando. Porque assim, uma das coisas que eu também vejo é a pessoa pensar assim: "Poxa, mas se eu não fizer isso, não vai acontecer isso lá, e ninguém está me valorizando por isso". Não acontece mesmo. É uma Então assim, você tem que saber. A pessoa tem que continuar repetidamente ser reconhecida de: "Sim, o seu papel é importante, porque se você não faz isso, não chega lá". Porque não basta ele saber. Aliás, ele às vezes ele sabe muito bem e ele se sente desvalorizado, porque ninguém valoriza isso. Agora, transparência é tudo. Agora, transparência não é grosseria, né? não, tem maneiras, né, eu acho que, enfim, eu sou uma pessoa bastante pragmática e às vezes, eh, minha família fala que eu sou um general, o pessoal do meu trabalho fala que eu executo muitas tarefas, mas eu acho que às vezes eu sou, direta demais, Uhum. né. Não sei se também porque, enfim, vivi alguns anos na Europa e as pessoas tendem a ser muito mais diretas e Sim. falar: "Trabalho por dinheiro e é isso, e é natural". Ninguém olha feio. E apesar de eu já ter voltado há muitos anos para o Brasil, eu acho que eu ainda guardo alguns aprendizados, porque eu acho que eu tive também um desenvolvimento de carreira e de amadurecimento durante esse período. Então eu tendo a ser, às vezes, ou direta demais, ou florear demais. Então para mim o grande desafio hoje, nessa comunicação,
E eu acho que é um exercício diário, tá? Eu não faço isso perfeitamente. Mas é achar esse meio do caminho da transparência entre excesso do pragmatismo para o excesso do acolhimento, uma coisa meio maternal, né? Sei. E o excesso do maternalismo, ele também não te eleva, né? Não, não ajuda. Então, eu acho que é um exercício diário, eu ainda não tô master Graças nesse a Deus, tema. minha amiga, graças a Deus, porque o dia que a gente já tiver aprendido tudo, já tá na hora de sair desse Sim, plano e ir sim. para outro. Então, não tô muito afim de fazer isso agora, né? Pouco a pouco. Assim, acho que ainda tinha milhares de assuntos, mas enfim, a gente tá chegando no final. Olha que incrível, passou super rápido. Passou mesmo. E queria super te agradecer por estar aqui, por dar essa aula pra gente de negócio, de gestão, de visão de tendência e de futuro. Achei que foi genial. Queria muito te agradecer. E quero aproveitar para você e pedir para você. E aí, tem pergunta? Me fala quais são seus contatos para a gente deixar aí também. Alguém que quiser perguntar direto para você, que quiser se conectar com você, como é que te acha? No Instagram é @raquelclara e o meu LinkedIn, acho que vocês podem colocar aqui embaixo. Sim, Não sei de cor. tá O bom. link do profile, Raquel Orsatti Clara. Aham. E Fê, queria te agradecer. Acho que pra mim também foi um papo super envolvente, de aprendizado também mútuo. Então eu agradeço Isso porque a a gente falou só de algumas oportunidade. camadas, né? A gente nem falou das loucuras de meditação, de Não, a viagem, gente tá? pode deixar isso Para um pra próximo. um próximo. Ah, eu acho Eu gostoso. acho Já, legal já também. fica um spoiler aí de assuntos. Me digam o que vocês querem ouvir, não é mesmo? Que aí, se vocês disserem, a gente consegue A fazer gente pode mais. falar do poder do mindfulness na vida de pessoas como eu. Exatamente. Você, eu, tantos outros. Beleza. Muito obrigada. Fica aí o convite para você compartilhar se você achar que isso vale para alguém, que pode ser bacana, que alguém que você conheça gostaria de ouvir. Essas 3 dicas aqui do último eu achei sensacionais. Curte a gente, segue a gente, ativa o sininho e manda informações para a gente. Quero muito saber o que vocês têm achado. Um grande abraço e até a próxima.